Nós já fizemos a leitura deste texto, Isaías 1, na verdade os versos 1 até o versículo 20, mas eu quero ler os 3 versículos 16, 17 e 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Pai querido e glorioso, temos sido muito abençoados nesta manhã, através dos ensinamentos, através dos hinos, e agora, Pai, chegamos, mais uma vez, na hora da pregação da Palavra de Deus. Fale aos nossos corações, Senhor. Esteja conosco, nos ajude, me use para transmitir a Sua Palavra, e que todos nós possamos ficar atentos, sem distração alguma, e ouvir realmente o que Deus tem a nos dizer. No nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre os indiciados por Deus. Recentemente a gente tem ouvido falar muito, de indiciamento. O nosso poder judiciário está indiciando várias pessoas, mas a Bíblia ensina que Deus também trabalha através dos indiciamentos. Isaías, o profeta, foi enviado por Deus para indiciar a pequena nação de Judá, que estava prestes para ser atacada e destruída por várias potências mundiais. Se o povo tivesse dado ouvidos à pregação de Isaías, mesmo sendo Judá uma nação tão pequena, com certeza eles teriam sido salvos, e eles teriam evitado muitas tragédias em suas vidas. Mas a nação não ouviu as palavras de Isaías. Por outro lado, o profeta Jonas, assim como Isaías, foi enviado para a cidade de Nínive, capital da Síria, com a mesma mensagem, com o mesmo indiciamento. E, no entanto, aquelas pessoas que eram pagãs, elas se arrependeram de seus pecados, a começar pelos líderes da cidade. Mais de 120 mil pessoas foram salvas e deram ouvidos à pregação do profeta Jonas. Por que Deus indicia primeiro e só condena depois? Deus não é onisciente? Ele já não poderia condenar as pessoas sem nenhum julgamento prévio? Claro que sim, mas é que o indiciamento de Deus não é para provar se nós somos culpados ou não. Deus já sabe que somos, mas é para nos dar uma chance de arrependimento e de confissão de nossos pecados. Isaías, na verdade, ele trouxe uma mensagem de esperança e não de condenação para a nação de Judá. Assim como o Evangelho no Novo Testamento, o livro de Isaías no Velho Testamento também trata sobre as nossas enfermidades espirituais. Ou seja, esse é um Evangelho que oferece cura para as nossas doenças. Por isso mesmo, este livro é conhecido como o quinto Evangelho, ao lado de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque Isaías está falando sobre restauração e cura. Depois de 700 anos habitando a terra prometida, sendo governado por juízes e às vezes por reis e até rainhas, Judá ou Israel se apartou de Deus e de seus mandamentos. Verso 3 diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Infelizmente, você não diria que esta é a situação de muitas igrejas nos dias de hoje e também de muitas famílias que começaram muito bem, estavam acesas por Cristo, mas hoje elas estão bem distantes dos caminhos do Senhor? E tudo começa, meus irmãos, com indiciamento, Deus, ele reúne todas as provas contra nós, faz as suas acusações. E se o povo se converter, as provas serão anuladas. Mas se não houver arrependimento, aí o castigo de Deus será executado. Veja o verso 5.
Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda cabeça está enferma e todo coração fraco. Então, nesta manhã, Deus também está nos indiciando. E Ele está apontando evidências de nossos malfeitos. Mas ainda não é condenação, e muito menos castigo. Por enquanto é apenas um aviso, uma exortação, para que possamos sair do marasmo, onde nos encontramos, e possamos retornar para o nosso primeiro amor. Porque Deus indiciou a nação de Judá, ao invés de tê-la condenado, ao invés de tê-la castigado, como Ele já havia feito para com as 10 tribos de Israel, ou seja, os irmãos que moravam no norte. Porque Deus sempre segue este plano de ação. Primeiro, repreensão. Repreensão sempre antecede o castigo do Senhor. Ninguém jamais é repreendido por Deus sem aviso prévio. Deus jamais lança o seu julgamento sobre nós sem antes ter nos repreendido. Aí vem a condição espiritual. É a minha condição para com Deus que determina o castigo de Deus ou não sobre a minha vida. Terceiro, religião. Seja ela qual for, não evita o castigo de Deus. Você pode ser o crente mais fervoroso, mais assíduo, mais participativo da igreja, mas se estiver em desobediência, a sua religião não irá lhe salvar. E por último, conversão. Só conversão desvia o castigo de Deus de sobre nós. Então nós vamos ver rapidamente esses 4 pontos. O primeiro, a repreensão divina. Como que é a repreensão de Deus? Verso 2, ouvi céus e dá ouvidos tu terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Em outras palavras, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado muito mais do que merecemos. Eu sempre falo que eu não conheço ninguém que veio fazer parte da nossa família espiritual que hoje não esteja melhor do que quando chegaram na igreja. Amém, irmãos? Eu não conheço ninguém que tenha decidido entrar neste caminho e que tenha se arrependido, porque as bênçãos são superabundantes. Deus tem nos engrandecido, Deus tem nos dado nome, Deus tem nos abençoado. Mas então por que Ele está chamando os céus e a terra para servir de testemunhas contra nós, contra os nossos pecados? Muito simples, porque a criação de Deus foi a primeira vítima dos nossos pecados. A criação de Deus foi a primeira a ser atingida. Por isso, enchentes, secas, terremotos, tsunamis, pandemias, não são causadas pela poluição, pelo monóxido de carbono, como nós ouvimos, mas sim pelos nossos pecados, rebeldia, desobediência, violência, corrupção, imoralidade, praticada pela raça humana. E Paulo deixa este ensinamento bem claro em Romanos 8:22, ele diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E assim também eu sei de famílias que estão gemendo, eu sei de igrejas que estão gemendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo em desobediência para com a palavra de Deus. Então o que podemos aprender sobre a repreensão de Deus nesta manhã? Primeiro, a repreensão de Deus é seletiva. Deus não repreende a todos e Deus não repreende a qualquer um. Deus escolhe a dedo as pessoas que serão repreendidas. Ele disse, criei filhos. Quantos são filhos de Deus? Digo amém. Amém. Filhos. E engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Deus então compara o seu povo como filhos. Ou jamais pessoas fora da família de Deus. Mas filhos que não deram valor aos seus pais, filhos que não agradeceram pelas bênçãos recebidas. E justamente por ser pai, Deus promete castigá-los. Mas que fique bem claro, Deus não repreende filhos ilegítimos. A sua repreensão é reservada, é seletiva, só para os seus filhos. Por isso meu pastor sempre dizia que o inferno do crente é aqui na terra. Aqui na terra nós somos provados, aqui na terra nós somos disciplinados, aqui na terra nós somos castigados, mas o inferno do perdido só existe após a morte. Portanto, nesta manhã, eu ficaria muito mais preocupado com as bênçãos de Deus
do que com as repreensões de Deus, porque Deus abençoa a todos. Deus abençoa os salvos, Deus abençoa os perdidos. A chuva cai sobre o quintal de todas as pessoas, mas a repreensão de Deus, ela está reservada só para nós. Amém, irmãos? A repreensão de Deus é só para os filhos de Deus. Então aquele crente que atravessa a vida sem ser repreendido, sem ser castigado, ele deve prestar atenção. Aquele que só é abençoado, ele deve prestar atenção, porque as repreensões de Deus são sinais do amor de Deus. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Depois de muitos anos na igreja e no campo missionário, certo missionário, certo pastor, abandonou a família, foi viver de pecado, mas ao invés de ser castigado, ele passou a prosperar, e tudo que fazia dava certo. Ao mesmo tempo, um homem da igreja, vendo aquilo, reclamou com o pastor e disse: eu que sou fiel à minha família, eu que sou fiel a Deus, eu que estou firme na igreja, estou sendo castigado, e aquele homem em pecado está sendo abençoado. Eu não entendo. E o pastor simplesmente respondeu com este versículo, Hebreus 12, verso 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mais uma vez, a repreensão de Deus é seletiva. Ele não corrige o homem perdido, pois o seu castigo será o inferno, mas o filho é repreendido, sempre amor e misericórdia. Mais uma vez, eu ficaria mais preocupado com as bênçãos de Deus do que com as repreensões de Deus, porque todos são abençoados, mas repreendidos só os verdadeiros filhos de Deus. Quantos entenderam isso? Digo amém. Segundo, a repreensão de Deus é para os tolos, é para os filhos tolos. Veja o verso 3: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi e o jumento são dois animais estúpidos, com pouquíssima inteligência. No entanto, Deus está dizendo que um filho rebelde consegue ser mais estúpido do que o mais estúpido dos animais. O boi pelo menos conhece o seu dono, o jumento pelo menos reconhece a mão que o alimenta, mas Judá não estava reconhecendo Deus em sua vida. Nós tínhamos um irmão nesta igreja que sempre ensinava para os seus dois filhos homens: o chicote foi feito para as costas do tolo. Se eu precisar disciplinar vocês, é porque vocês estão agindo como tolos. E assim também, quando Deus chega ao ponto de nos repreender, de nos castigar, é porque estamos agindo como tolos. Nenhum animal jamais resistiu à autoridade de Deus como nós, seres humanos, fazemos. Se Deus estiver repreendendo nesta manhã, seja agradecido, é sinal que Ele te ama. Agora veja, em segundo lugar, a condição espiritual dos homens. Isaías 1, verso 5: porque seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis. Toda cabeça está enferma, e todo coração fraco. Então Judá era reincidente, não era a primeira vez, não havia sido a primeira vez. Esta não foi a primeira repreensão, muito menos o primeiro castigo. Infelizmente, Judá acabou tendo o mesmo final que seus irmãos do norte, e foi exilado. A condição espiritual de Judá é muito parecida com a condição espiritual nos dias de hoje, principalmente no mundo pós-Covid. Que condição é esta? Primeiro, meus irmãos, todos nós estamos doentes. Talvez aqui, nesta manhã, não haja um ser humano, não haja um dentre nós que não esteja enfermo. Veja o verso 5: toda cabeça está enferma, e todo coração fraco. Judá, como um tolo, incluindo o profeta Isaías, estava doente espiritualmente. Veja a confissão de Isaías, Isaías 6, verso 5: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então mesmo Isaías, que era o portador da mensagem, se incluiu na condição espiritual da nação. Todos estão fracos e todos estão doentes. E a nossa doença nesta manhã pode não ser a mesma, mas todos estão doentes. Desde a pandemia, ou mesmo antes dela, já estávamos desprezando a importância da casa de Deus, já estávamos desprezando a importância da nossa família, já estávamos desprezando a importância de um coração limpo de amargura, e já estávamos desprezando a importância da generosidade. As pessoas estão se tornando cada vez mais difíceis, e a convivência cada vez mais impossível. Muitas igrejas, se não pintarem as suas paredes de preto, irão fechar as suas portas, porque hoje em dia as pessoas estão amando mais as trevas do que a luz. Durante a pandemia do novo coronavírus, nós perdemos muitos pastores, mas não para a Covid, mas para o suicídio. Por fora, eles estavam sorrindo, eles estavam alimentando o rebanho de Deus, mas por dentro, eles estavam sofrendo opressão do diabo e da carne, todos os dias, e no desespero, tiraram a própria vida. A pessoa mais doente entre nós é justamente aquela que não admite estar doente, até que seja tarde demais. Os sintomas variam desde a frieza espiritual até o abandono mesmo do reino de Deus. Admita que você está doente e precisa de ajuda. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. Doentes, e todos nós precisamos de tratamento. E chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo, porque naquele tempo as feridas eram espremidas, tiradas à força, elas eram ligadas e amolecidas. Assim também as nossas chagas espirituais, elas precisam ser espremidas, elas precisam ser tiradas de nossas vidas, antes que elas se alastrem para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, causando grande destruição na nossa vida. E o óleo sempre representou o trabalho e a presença do Espírito Santo em nossos corações. Nesta manhã não existe lugar melhor que a igreja para tratar todas as nossas doenças espirituais. É na igreja que as nossas chagas são exprimidas e curadas. Isaías propôs este tratamento para a nação de Israel, para a nação de Judá, mas o povo achou que não precisava. Naquele mesmo tempo, eles foram invadidos por várias potências: Síria, Edom, Filistia, Assíria. E veja a condição de Judá naqueles dias, que é a mesma situação da nossa igreja nos dias de hoje. 2 Crônicas 28, 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E essa palavra prevaricar, meus irmãos, é o mesmo que regredir, moral e espiritualmente. E talvez você tenha que admitir nesta manhã, que nos últimos 10 anos, você tem regredido, moral e espiritualmente. Nós somos a igreja da prevaricação. Deus irá permitir então a invasão de prejuízo, desde as enfermidades até a nossa separação e às vezes até a nossa morte, se não formos devidamente tratados. Então, precisamos fazer parte do remanescente. A maioria não vai ser tratada, a maioria não vai ser curada, a maioria não vai aceitar o tratamento de Deus, mas eu e você podemos fazer parte do remanescente, ou seja, daqueles que serão curados. Amém, irmãos? Veja o verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídos, foram julgados, foram subjugados, acabaram-se.
Mas Deus não trata assim os seus filhos. Deus trata os seus filhos diferentemente. Deus nos trata com misericórdia. Deus nos trata com amor. Por isso podemos fazer parte do remanescente. Repreensão sempre antecede o castigo de Deus. Veja a condição espiritual que determina o castigo de Deus. E a religião artificial dos homens. Talvez você esteja pensando, mas eu estou na igreja. Isso não quer dizer nada. Veja o verso 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Parafraseando, Deus poderia estar dizendo para nós, para mim, do que adianta essas viagens entre Londrina, Ribeirão Preto e Goiânia? Do que adianta esse tempo que você gastou nos Estados Unidos, viajando de norte, sul, leste a oeste? Do que adianta você frequentar os cultos de quarta domingo? Do que adianta você dizimar? Do que adianta se o seu coração não está certo para comigo? Por incrível que pareça, mesmo no meio de sua rebelião, Judá continuava a pagar as suas promessas religiosas. Por quê? Porque é mais fácil seguir um ritual do que ser transformado de dentro para fora. Quantas vezes já participamos de cultos abençoados de nossas igrejas, mas para chegar em casa e criticar as pessoas, para chegar em casa e brigar com o nosso cônjuge, ou para continuar praticando os nossos pecados de estimação? Deus disse: não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. O que uma religião sem transformação pode causar entre nós e Deus? Primeiro, falsa segurança. Verso 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Judá pensou que através de seus sacrifícios, através das suas celebrações, através das suas ofertas, Deus iria abençoá-los, Deus iria recebê-los. Mas aconteceu justamente o contrário. Deus os rejeitou. Religião é a bandeira do inferno, já dizia um famoso pregador. Só Deus sabe quantas pessoas estão enchendo hoje os prédios das igrejas, mas sem a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Não existe segurança no batismo, não existe segurança nos dízimos, não existe segurança nos cultos da igreja. A nossa segurança está no arrependimento de pecados. Amém, irmãos? A nossa certeza de agradar a Deus se encontra na transformação do nosso viver, da nossa pessoa, do nosso coração. Deus disse: lavai-vos. Deus disse: purificai-vos. Deus disse: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Não seja religioso, seja transformado. A religião, além de falsa segurança, promove uma falsa devoção. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis. Por quê? Aquele povo era orgulhoso, obstinado. Eles se apresentavam a Deus de cabeça para cima. Eles estendiam as mãos para o céu. Mas Deus os havia ensinado a orar de cabeça para baixo e de mãos cruzadas. Era orgulho, era pura arrogância da parte deles. E Deus disse: não os ouvireis. Judá pensava que estava agradando a Deus, quando na verdade o estava desagradando. Só que o religioso, ele se sente bem com os seus rituais, mas jamais se pergunta o que Deus está achando de tudo aquilo. Quando vamos entender que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E por último, a conversão necessária dos homens. E aqui eu quero ficar um pouco mais. A conversão. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O pecado de Judá
estava relacionado ao relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento entre as pessoas. Por incrível que pareça, Deus não está aqui tratando de adultério, Deus não está aqui tratando de homicídios, ainda que era pecado, e Deus não estava aqui tratando sequer de corrupção, mas Ele estava tratando de relacionamento interpessoal, relacionamento entre as pessoas, ou seja, eles estavam se maltratando uns aos outros, eles estavam dizendo que amavam a Deus através da religião, mas estavam odiando uns aos outros, principalmente os mais fracos. Não importa o pecado que seja, da carne ou do coração, o pecado só será vencido através do nosso amor a Deus e através do nosso amor ao próximo. Incrível! Conversão, meus irmãos, não é só desistir de algo de errado que estejamos fazendo, mas é colocar algo de bom, algo de certo, no lugar daquele pecado. Amém, irmãos? Quantos pais, nesta manhã, teriam coragem de dar para os seus filhos total liberdade para fazer qualquer tipo de pergunta com respeito às suas ordens? Nós dizíamos para as nossas filhas: vocês podem nos perguntar o porquê de tudo, mas obedeça primeiro e pergunte depois. Mas nós não temos problema em respondê-las. E assim também, Deus não tem medo das nossas perguntas, Deus não tem medo das nossas dúvidas, Deus não tem medo dos nossos questionamentos. Podemos perguntar o que quisermos, porque tudo que Deus está nos dizendo é para o nosso bem, não é para o bem de Deus, porque Deus não precisa de nada. Amém, irmãos? Então tudo que Ele está nos mandando fazer é para o nosso bem. Podemos questioná-lo. Deus não tem medo de nenhum tipo de pergunta. Então Ele diz no verso 18: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Pode vir, pode me perguntar, pode me desafiar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Conhecemos pessoas cujos pecados são muito mais vermelhos que o carmesim, mas Deus está prometendo a elas que através do arrependimento sincero, esses pecados tornar-se-ão brancos como a lã. Isaías, meus irmãos, foi enviado por Deus para indiciar a nação de Judá. E eu acho que todas as vezes que nós nos posicionamos deste púlpito e pregamos a palavra de Deus, nós estamos indiciando também os amados irmãos. Cada mensagem é um indiciamento, independente do tema que esteja sendo tratado. E nós estamos constantemente sendo indiciados, avisados por Deus de nossas mazelas, dos sinais de perigo que nós estamos enviando para Deus, como pais, como maridos, como esposas, como filhos. Deus está sempre nos indiciando através da palavra. Mas por que Deus indiciou a nação de Judá, ao invés de tê-la condenado, ao invés de tê-la julgado primeiro, como já havia acontecido com as 10 tribos de Israel? Porque Deus, irmãos, é fiel, e Deus segue sempre o mesmo parâmetro. Primeiro é a repreensão. Ele repreende ao que ama. Amém, irmãos? Ele nos avisa, Ele nos chacoalha, Ele nos mostra o que estamos fazendo de errado. A nossa própria condição espiritual já nos fala se nós merecemos um castigo de Deus ou não. Eu me lembro de uma criança, cujo nome eu não vou citar, mas um dia dentro do carro ela disse: pai, pare o carro e me discipline, eu preciso ser disciplinada. E se você é filho de Deus, salvo, lavado no sangue de Cristo, você sabe também que precisa ser disciplinado, porque a disciplina de Deus é sinal de amor. Religião, eu sei que nós reclamamos das pessoas que não estão frequentando a nossa igreja,
mas talvez a situação delas não seja diferente da nossa, que estamos frequentando a igreja. Porque religião não evita o castigo de Deus. Só existe uma cura para o nosso pecado: conversão. Só a nossa conversão, o nosso arrependimento vai desviar o castigo de Deus. Então se sinta um privilegiado por ser repreendido. Se sinta um privilegiado porque Deus te ama e por isso repreende. Quantos precisam de repreensão nesta manhã? Quantos reconhecem a condição do seu coração nesta manhã? Quantos percebem que a sua religião não é suficiente? E quantos estão prontos a se converterem dos seus maus caminhos nesta manhã? Vamos fechar os olhos. Sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração. Pastor Fabiano, vamos cantar este hino. E enquanto o pastor Fabiano canta, fazendo um solo, ninguém deveria cantar